esse é mais um Sala de Entrevistas chegando para você. E o assunto hoje são com os pais, com as mães, cuidadores de crianças, tios, madrinhas, enfim, não importa. Você que tem um pequeno ou uma pequena na sua casa, o assunto hoje é com vocês. Hoje a gente vai conversar sobre as vacinas de Covid, as vacinas da influenza, vamos falar sobre essas doenças também e o que estão afetando a vida das nossas crianças. Por isso, hoje o nosso convidado é o Dr. Gustavo Bernardo, ele que é pediatra e especialista também no assunto por ser pneumopediatra. Isso mesmo, né, doutor? Não tem como, o seu consultório está cheio porque as duas doenças levam ao pulmão, levam ao sistema respiratório, levam até o senhor, né? É verdade, Michele. Uma boa tarde a todo mundo. Realmente, a gente está vendo uma alta importante, de novo, de casos tanto de Covid quanto de influenza. E o consultório acaba ficando cheio automaticamente, né? Não só o consultório quanto os hospitais, né? A gente vê os hospitais abarrotados de gente nos últimos dias. Então é importante que o pessoal também se conscientize que tem algumas medidas que dá para fazer em casa antes de precisar procurar o hospital e que também pode ir até o consultório médico do seu pediatra de confiança para conseguir ter uma orientação melhor nesses casos. A gente, quando começa a falar de pediatria, são as crianças, os bebezinhos, vamos começar por aí. O índice dessas doenças, nessas crianças, que no começo da Covid, né, lá no começo da pandemia, criança não pega Covid, ou então criança só transmite, o grau é pouco. A gente já teve casos na nossa região de crianças com menos de 5 anos falecendo positivadas de Covid. Não se sabe se dá Covid ou não, mas com alterações e positivadas. Enfim, da faixa que ainda não recebe a vacina, dos 5 para baixo, qual é o grau dessa doença nas crianças, doutor? Então, a gente vê um quadro mais leve, comparado com adulto, comparado com idoso, realmente a gente vê um quadro mais tranquilo. Qual que é o grande problema? Hoje a gente está tendo mais crianças infectadas. Como a grande maioria dos adultos e dos idosos já estão vacinados, a gente acabou diminuindo um pouco essa gravidade nos adultos e nos idosos, mas a gente ainda não tem a vacina nessa idade, né, entre 0 e 5 anos. E entre 6 e 11 anos ainda estamos começando a vacinar, então a gente ainda tem alguns pacientes que evoluem com uma certa gravidade, precisam internar. São poucos óbitos, mas tem. Então, comparado com outras doenças do ponto de vista pediátrico, a gente tem uma mortalidade maior de Covid do que, por exemplo, como teve em coqueluche, sarampo, que são doenças que a gente vacina há muito tempo. Então, esse argumento de, o Covid é muito leve em crianças, sim, o Covid tende a ser leve, mas a gente tem aqueles casos graves e é esses que a gente tem que ficar de olho. E a gente tem a Covid que pega na criança e tem o pós-Covid, né, doutor? Que até eu estava conversando com o senhor em off, o assunto voltou à tona agora por causa da vacinação das crianças e dos adolescentes e parece que as pessoas estão se atentando que o que a Covid deixa, quando ela é assintomática ou ela é fraquinha, mas o que ela deixa no organismo é muito pior, né? A gente tem alguns sintomas que ficam, né, a gente chama de síndrome pós-Covid, a gente viu isso muito em adultos, né, a gente tem inclusive o Centro de Reabilitação aqui em Criciúma, que faz um trabalho excelente, e em criança a gente também vê, muito menos, assim como a gente vê casos mais leves da doença, a gente também vê casos mais leves da síndrome pós-Covid, mas a gente também vê em crianças. Então é importante que a gente tenha esse viés de vacinação justamente para evitar que fiquem essas sequelas depois. E esses sintomas tendem a ser um pouco mais cansaço, pode ficar com dor de cabeça, pode ficar com queda de cabelo, tem alguns sintomas que a gente vê que são mais comuns nessa síndrome pós-Covid, mas que em crianças tende a ser mais leve, mas também tem. Crianças com tendência a ter cardiopatias, elas também desenvolvem mais doenças depois que pegaram a Covid, doutor? A gente sabe que a Covid em si é um estado pró-inflamatório. Então, a gente pode fazer risco de trombose, de outras doenças cardiovasculares. Por exemplo, pode facilitar um infarto, um AVC, então independente da idade. Independente da idade, um tromboembolismo. E em crianças isso não deixa de ser também presente. Claro, a gente vê menos em criança, porque criança tem colesterol mais baixo, tem menos hipertensão, menos diabetes. Então, automaticamente, a gente diminui esses quadros em crianças. Mas também existem. Então é importante ficar atento nesse quadro. E hoje também tem a questão do H3N2, né? A gente está falando da Covid, da vacina, depois a gente volta a falar ainda da vacina ali para a turminha que vai vacinar. Mas tem o H3N2. Hoje, eu pai ou mãe, como é que eu
olha para a criança e fala, tá com Covid, tá com H3N2. Como é que funciona? Não tem como saber, nem vocês, nem a gente, nem ninguém. O quadro é muito semelhante, né? Como todos os quadros virais, para a gente distinguir o rinovírus do adenovírus, do influenza, para o paraflu, todos eles são muito parecidos. Uns têm umas características diferentes, o adenovírus dá um pouco mais de secreção ocular, o paraflu costuma dar uma laringite, uma tosse muito ladrante, metálica, aquela tosse de cachorro famosa. Mas fora isso, o Covid dá muito perda de paladar, perda de olfato, então alguns têm alguns detalhes que a gente consegue, mas não são todos os pacientes que apresentam essas nuances. Então, em geral, a gente não tem como saber. Testando, a gente vai conseguir saber. Fora isso, muito mais chutômetro do que qualquer outra coisa. O que a gente fica muito de olho também é epidemiologia. O que o paciente teve contato? O pai e a mãe estão positivos para corona e o paciente está com sintomas gripais. É corona, ponto. Tá? Agora não, o pai positivou para influenza A e o paciente está com sintomas, provavelmente é influenza A. Então isso a gente vai muito da epidemiologia, por isso que eu gosto de falar para os meus pacientes principalmente. O exame não é um exame muito legal de se fazer para Covid, né? Cotonete, swab, né? Então o que eu sempre sugiro, testa no pai, testa na mãe, deu positivo, da criança também vai ser. Dificilmente vai ser outro vírus. Se está dentro de casa, está tendo contato, vai ser o mesmo vírus. Então é muito mais fácil a gente descobrir pelo pai, pelos contatos, do que realmente pelos sintomas da criança. E as pessoas também, elas ficam naquela dúvida, né? É só tá dando ranho no nariz, né? Tá escorrendo o nariz. Eu vou mandar para a escola assim mesmo. Manda ou não manda para a escola? A gente está voltando ao período escolar, mas tem crianças em colônias, enfim, né? É importante qualquer sinal de sintoma respiratório fique em casa. Isso independente do Covid, tá? A gente viu as crianças muito menos doentes nesses últimos 2 anos, principalmente, porque no primeiro sinal de sintoma respiratório, a escola mandava para casa e não tinha mais contato com as outras crianças. Então, independente de ser corona ou não, teu filho vai estar passando para os demais. Então, o objetivo é o quê? Evitar que passe para os demais. A gente tem que evitar que dissemine, independente se é adenovírus, sinovírus, coronavírus, influenza. O ideal é que a gente não passe nada. Então, iniciou com sintomas respiratórios, evita de levar o teu filho para a escola. Eu acho que pode ser uma rinite. Enfim, começou com sintoma respiratório, segura um pouco em casa. Eu sei que não é fácil, nem todo mundo consegue deixar em casa, não tem vô, não tem vó. Hoje, graças a Deus, a gente ainda tem essa possibilidade, que está todo mundo já vacinado praticamente, então pode deixar já com o vô e com a avó. No começo da pandemia era mais difícil, né? Mas tentem evitar que leve seu filho doente para a escola, justamente para evitar que passe para os outros, independente do vírus que for. Porque as viroses, a gente passou agora por um momento as viroses gripais, né, essas do trato respiratório, veio o síndrome do mão, pé e boca, né, que pegou também, foi um surto, não sei se regional, mas em outras localidades também, não só em Santa Catarina, mas no Nordeste também teve bastante casos, enfim. Porque hoje, né, doutora, as pessoas pensam, eu não viajo, eu só fico aqui, o máximo que eu vou é até a praia. Mas a globalização, o teu vizinho foi até São Paulo comprar roupa, voltou para vender, o outro foi até o Paraguai. Isso traz vírus, faz com que ele circule, né, doutor? Por isso a importância que a gente já teve que aprender do isolamento, né? Exatamente, isso não tem muito como a gente saber. E outra coisa que é importante, né, o mesmo vírus dá sintomas diferentes em pessoas diferentes, cada organismo vai reagir de uma forma. Então, por exemplo, no mão, pé, boca, né, tinha criança que tinha um mão, pé, boca clássico, lesões, febre alta, tinha criança que tinha umas lesõezinhas e olha lá e não tinha quase nada. Então a gente tem que entender que cada paciente vai ter uma evolução diferente. Então não é porque o teu filho está com uma gripe leve que o amiguinho também vai ter uma gripe leve, ele pode evoluir mal, ele pode fazer uma bronquiolite, pode fazer um quadro mais grave. Então é muito importante que a gente tome muito cuidado com esses sintomas respiratórios. A gente tem um clima mais úmido, claro, né, na época do inverno, mas muito seco agora, né? A gente passou por 16 dias aí de calor extremo. Isso influencia positivo ou negativamente, doutor? Essa mudança de temperatura, em geral, costuma ser muito ruim, principalmente para aqueles pacientes que já têm algum sintoma respiratório, já tem uma rinite, uma asma, eles já costumam ter um problema maior quando tem essa troca de temperatura. Os extremos também são ruins. O frio facilita com que os vírus respiratórios circulem e o tempo muito quente, principalmente muito seco, a baixa umidade, faz com que a mucosa nasal fique muito ressecada e isso aumenta sintoma também. Então, os dois lados são ruins. E o que o Covid também trouxe de
não digo que seja um problema, mas uma diferença em relação aos outros anos é que os vírus estão tudo meio misturado. A gente está vendo virose, a gente está vendo gripe, a gente está vendo Covid. Então o Covid desregulou tudo. Os vírus que a gente via no verão, que era praticamente a gastroenterite, né, que era diarreia e vômito, hoje a gente vê menos. A gente está vendo muito mais corona, influenza. Então isso deu, essa sazonalidade deu uma mudada com o corona. E só o tempo vai dizer se vai voltar ao normal ou não. Então tá certo, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Aí sim, a gente vai falar bastante de vacina para você tirar as dúvidas, é rapidinho. Voltamos então com o nosso Sala de Entrevistas, hoje conversando com o pneumopediatra Gustavo Bernardo sobre todas essas ondas aí que a gente está vendo, H3N2, Covid, um monte de doenças que estão pipocando nesse verão, Brasil afora, mas tem a bendita da vacina, né? Uns não gostam, outros gostam, estão aplicando, não estão aplicando, ela ajuda ou não ajuda? Vou perguntar para o doutor. Doutor, essa questão da vacina, agora de que a partir de 5 anos, né, as crianças já podem estar tomando, são 2 doses também, é uma dose fracionada, diferente da dos adultos, né? Já ouvi muito questionamento disso também, falando, é a mesma dose, não é totalmente diferente, é feita para eles. Mas hoje, vocês, claro, recomendam que tomem a vacina, que deem a vacina nas crianças, né? Sem dúvida, o ideal é que todo mundo se vacine, tá? Independente de ter comorbidade, não ter comorbidade, o ideal é que todo mundo se vacine. A dose é fracionada, é uma dose específica para a criança, tanto que demorou um pouquinho para chegar, depois que foi feita a encomenda para a Pfizer. Agora a gente já tem a aprovação da Coronavac também, então temos 2 tipos de vacina para fazer, 2 tipos diferentes, são 2 doses também, o intervalo varia de acordo com o tipo da vacina, a tampa da vacina é diferente, tudo é diferente, tá? É uma vacina que ela é feita da mesma forma, mas com doses diferentes, aplicações diferentes, a apresentação dela é diferente, então é uma vacina especial para crianças. A gente já tem muito teste, tem muita gente que acaba falando, né, mas é uma vacina experimental, tem poucos testes, tem um monte de efeito colateral, a gente vê um monte de fake news aí saindo, que, meu Deus do céu, tá morrendo criança para tudo que é lado. Na verdade, a gente tem estudos muito bem feitos, são mais de 9 milhões de doses aplicadas já no mundo, tá? Principalmente nos Estados Unidos. A gente teve 12 casos de miocardite documentados, sendo que todos eles foram leve a moderado, a grande maioria leve, todos já estão curados, nenhum ficou com sequela nenhuma, nenhum foi a óbito. Então, assim, a gente tem uma vacina muito segura. Tá? Não é à toa que já está sendo feito, praticamente já foi aí 70%, 80% da nossa população, e a gente espera que as crianças também vão na mesma leva. Espero que os pais se conscientizem, a gente entende a preocupação, é lógico, todo mundo se preocupa muito com o seu filho, mas é importante entender que é muito mais perigoso para a criança pegar o Covid do que tomar a vacina. A gente tem nos Estados Unidos, que tem uma mortalidade menor do que o Brasil do Covid, a chance de tu piorar por causa do Covid é 500 vezes maior do que a chance de tu ter algum problema com a vacina. No Brasil isso aumenta mais ainda. Então é muito importante que se tome a vacina. Só assim que a gente vai conseguir proteger as crianças também. A vacina tem algum estudo para ampliar o quadro, pegar os menorzinhos, mesmo os recém-nascidos? Já tem. A ideia é sim abranger todas as idades, né, de 0 a 5 anos também. Não se sabe exatamente quando é que vai sair, a gente precisa que liberem mais números, a gente tem números já muito bons, tá? Como os estudos eles são feitos por fase, né? Então, quando se fala em vacina experimental, é importante que a gente entenda que é feito um clinical trial, tem 4 fases. Então, todas as vacinas têm que passar por essas 4 fases. Por isso que a vacina em crianças menores ainda não saiu, ela está passando nas fases. Já está em fase 3, já está em fase 4, na verdade. Está aguardando sair o resultado dos estudos, depois vai passar pela Anvisa para fazer toda a avaliação, como passa nos Estados Unidos pelo FDA. Então é muito importante que as pessoas entendam que não é nada experimental, foi muito bem testado, foi feito rapidamente, ainda bem. Graças a Deus que a gente teve uma tecnologia para ser feito rapidamente, era o que a gente precisava. Como a gente fala da globalização de sair de um lugar e ir para outro muito rápido e dissemina os vírus,
também a tecnologia hoje ajuda isso. Hoje não tem, as pessoas acabam, acho que, não conectando essas informações hoje. O que antes um grupo de cientistas tinha que viajar daqui do Brasil para os Estados Unidos para fazer uma conferência. Não, hoje eles fazem tudo via internet, é tudo via web, é tudo mais fácil, vamos dizer assim. A troca de informações é muito mais rápida. Ninguém mais escreve carta para mandar para outro lugar, né? Uma ligação você já resolve a vida. No dia a dia, imagina, numa situação dessa de que é uma emergência global, que se precisa arranjar uma solução, né, doutor? Não, sem dúvida. A gente via antigamente, eram vários estudos feitos em vários lugares do mundo e as coisas não se juntavam. Hoje a gente consegue fazer estudos multicêntricos, tu divulga os teus dados, tu empresta os teus dados para outro hospital, o outro hospital empresta para o outro e a gente consegue fazer um estudo muito maior. Então isso tudo é muito mais fácil. A gente já tinha tecnologias sendo estudadas, porque essa vacina de RNA é uma vacina nova, teoricamente. As outras vacinas que a gente tinha eram de tecnologias diferentes, mas já se estava estudando há muitos anos esse tipo de tecnologia e quando chegou a Covid e a gente viu que precisava de uma vacina dessa forma, a gente já tinha meio que pré-pronta, a gente tinha que só ordenar em torno da Covid, mas basicamente a tecnologia já estava semi-pronta. Por isso foi tão rápido também. Então é importante a gente entender que foi muito estudado. Não foi de um dia para a noite, foi uma coisa que, como tu falou, foi o mundo inteiro se juntando para fazer algo maior para todos. E os adolescentes, doutor, ali, porque aí na primeira infância, até o senhor como pneumo, né, muita gente procura o caso de rinite, bronquiolite e tal. Aí a criança que já tem um quadro desse, que já é maiorzinha, que já vai tomar a vacina, também ajuda, doutor? Porque ali, passou dos 5 anos, já é mais fácil de ter esses diagnósticos fechados, né? É importante tomar essa vacina por causa disso também? Eu gosto de dizer para os meus pacientes que qualquer vacina é boa. A gente não tem muito o que escolher. Tem algumas vacinas que são mais importantes que outras? Sim, mas em geral todas são importantes. O Covid em si, a vacina do Covid, ela vai ajudar do ponto de vista que a criança vai ter um quadro mais leve de um quadro viral. Esse quadro viral pode desencadear uma crise de asma, pode piorar um quadro de rinite naquele exato momento, né? Não vai piorar para o resto da vida, mas vai piorar naquele quadro agudo. Então, quanto menos tu tiver, menos sintomas tu tiver, menos chance de exacerbar a asma, de exacerbar a rinite. Então, é muito importante que a gente faça essa vacinação também nesses pacientes, para evitar que isso possa levar a um quadro, uma exacerbação de uma crise de um paciente que já está, por exemplo, controlado há muito tempo, está sem usar a medicação contínua e vai lá e faz uma crise por causa de um corona que nem precisava ter pego. E a vacina do H3N2, né, que é da influenza? Todo ano ela está no calendário do Ministério da Saúde, só que o Ministério da Saúde já disse que não vai antecipar a vacinação, né, vai começar ali, geralmente é maio, junho, né, e vai continuar. O ano passado a gente já viu uma baixa procura dessa vacina, né, infelizmente muita gente deixou de se vacinar no sistema público de saúde. Mas agora a gente, como mãe, pai, já começa a pipocar os particulares. Vamos comprar vacina, vamos comprar vacina. Já está confiável, doutor, dar essa vacina do H3N2 com a cepa do H3N2? A gente já está vendo algumas clínicas que já estão planejando, né, para março, para abril. Acredito que o Ministério da Saúde deve começar a vacinação também lá por abril. Para o H3N2, tem que fazer, tá? Mais importante do que o Covid, se for parar para pensar do ponto de vista da criança, o H3N2, ele tem um potencial de mortalidade um pouco maior do que o coronavírus em criança. A diferença é que o coronavírus dissemina muito mais rápido. Principalmente essa cepa, a Omicron, ela é muito fácil de pegar. Tá. Então, o influenza em si, ele tende a ser um pouquinho mais grave em crianças de 0 a 2 anos, tá? De 2 para cima não, mas de 0 a 2 ela tende a ser um pouco mais grave do que o corona, nos demais é semelhante, mas é muito importante que faça a vacinação justamente para isso, para evitar que tenha esse quadro grave. A vacina, ela não evita de pegar a doença, ela ameniza os sintomas. Exatamente, assim como a do corona, tá? O objetivo da vacina nesses casos, né, nos casos do corona e do influenza, é mais tu ter um quadro mais leve do que necessariamente tu não pegar. Ela também ajuda, também diminui a transmissão, mas principalmente para evitar que seja um caso grave.
Até porque eles são vírus mutáveis, né, doutor? Todo ciclo eles vão mudando. Então, as vacinas, desde para as pessoas em casa assim, entenderem melhor desenhar o quadro, desde as primeiras da influenza, quando a gente teve aquele surto de H1N1, né, que foi a primeira, que era a gripe aviária, chamava, né? Então, desde que demorou até para se desenvolver a vacina, demorou acho que 1 ano, 2, uma coisa assim, chegou a vacina. Teve os grupos prioritários, as pessoas correram. Lembro nos laboratórios particulares, aquelas filas enormes, todo mundo queria se vacinar. E hoje, com essa nova cepa chegando, ela demorou para mutar, né, doutor? Ou todo ano ela muta? Como é que acontece? Não, os vírus, eles acabam meio que... O mais forte sobrevive, é a seleção natural. Então, eles acabam mutando de acordo com a adaptação que eles precisam para sobreviver. O Covid meio que zerou tudo. O Covid veio, como ele disseminou muito rápido no mundo inteiro, muitos desses vírus sumiram, ficaram um tempo fora justamente porque o Covid dominou tudo. Quando o Covid deu a diminuída, eles começaram a crescer novamente. E quando cresce novamente, vem os mais fortes. Porque aí o sistema imunológico de quem pegou também está um pouquinho mais baixo, aí vai fazendo essa onda. Exatamente. Então, a gente vê que sempre vem o mais forte. No caso, agora é H3N2, como foi H1N1, como foi H7N3. Então, assim, são vários tipos, subtipos do influenza que podem causar, e por isso que todo ano a vacina é mudada. Como provavelmente já está se falando em vacina, a Pfizer já está fazendo uma vacina um pouquinho diferente para Omicron, provavelmente a Covid também tende, a vacina da Covid também tende a mudar, justamente para pegar bem essas mutações que a gente vai ver, e a tendência é que sempre apareça uma mutação diferente. A gente vai vendo que apareceu a Delta, depois apareceu a Omicron, e vai aparecer outra, e assim vai. Quanto mais... por que a Omicron apareceu tanto, né? Porque ela dissemina muito rápido. Então ela meio que diminuiu muito as outras cepas, justamente porque ela meio que domina, toma conta, exatamente. Então é isso que a gente vê, o mais forte sobrevive. E a tendência é que seja pior. A Omicron, ainda bem, ela é muito transmissível, mas não parece matar tanto. Isso é ótimo, principalmente porque a gente já tem vacina também, mas pelo menos a gente consegue evitar que não suba tanto a mortalidade quanto subiu. O problema é abarrotar os hospitais, como a gente está vendo. Então, doutor, para a gente encerrar, que a gente já está no final, justamente isso. A dica para o pai, para a mãe, para não sair correndo desesperado lotar o hospital. Como é que deve fazer, como é que deve proceder, até porque a gente tem alguns casos, levei no hospital 2, 3 vezes, deram um monte de medicamento, depois agravou. Ou então, estava com uma febrinha, corri. Qual que é o procedimento que esses pais devem ter antes de levar para o pronto-socorro? Isso é importante, né? O que são os sinais de alarme que a gente costuma dizer, né? Então, a febre persistente por mais de 48 horas. Então, o paciente começou com uns 24, 48 horas de febre, até 2 dias de febre, dá para manter em casa, observa, usa analgésico. Febre acima de quanto? Acima de 38, tá? Medica com antitérmico, observa. Se o paciente começar com falta de ar, dificuldade para respirar, estiver vomitando sem parar, muito irritado, fora do normal mesmo, sem estar com febre, ou muito prostrado, muito caído, sonolento o dia inteiro mesmo sem febre, aí precisa ir antes para o hospital. Senão a gente pode aguardar um pouco. Começou a escorrer nariz? Lavagem nasal, isso é muito importante. É uma coisa que eu sempre friso. A gente precisa lavar o nariz para evitar que não vire outra coisa. O grande problema desses vírus, em geral, para a criança, é acumular muita secreção em via aérea. Essa secreção vira meio que uma comida para as bactérias que já ficam ali no nosso nariz. Então, o soro, ele evita que essas bactérias usem o catarrinho ali para se reproduzir, e aí faz sinusite, otite, amidalite e pneumonia. Então, é muito importante que lave bem o nariz. Outras medicações, aí vai muito de acordo com a preferência do pediatra, a avaliação que foi feita no dia. Então, o que eu sugiro? Procurar o hospital se tem algum daqueles sinais de alarme, ou se tem febre acima de 48 horas. Aí tem que procurar ou o hospital, ou principalmente, de preferência, o seu médico de confiança, que é muito mais fácil para tu entender o quadro, aquele médico que já faz o acompanhamento da criança, e principalmente para a mãe também confiar nele. Então, tá certo. Doutor, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Imagina, quando precisar, quando quiserem falar, é só convidar que eu estou à disposição. Então, tá certo. Gente, esse foi mais um Sala de Entrevistas. Lembrando que a nossa entrevista também fica na nossa galeria do YouTube. Passe por lá, @TV Primavera. Todos vocês, uma boa tarde.